Olá, tudo bem? Como estão? É um prazer estarmos juntos. Esse é um momento especial, já que estamos caminhando aí dia a dia com muita força, muita coragem, né? Para realmente trazermos o bem para a humanidade, temos pensamentos bons. Então eu tenho a certeza de que esses momentos, eles têm sido assim inspiradores para mim, inclusive, porque no momento em que nós conversamos, a gente sempre tem a chance de pensar, de repensar a vida também, né? E eu tenho tido um feedback muito bom das pessoas no momento em que tantas necessidades existem de trazermos coisas lindas para o mundo. Então, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Eu queria parabenizar a todas as mulheres que são hoje mães, esposas, filhas, mas eu também queria lembrar que todos os homens nasceram de uma mulher. Então, eles também estão de parabéns pelas suas mães, né? E que somos parceiros de um trabalho muito lindo que é de povoar a terra, na medida em que não existiria ninguém presente no mundo se não tivesse tido uma mãe. Então é tão especial isso e nós podemos então agradecer por esse Dia Internacional da Mulher, por essa chance de estarmos fazendo um movimento pela paz mundial, pelo bem-estar da humanidade, para que mais pessoas possam descobrir o seu potencial, realizar o seu potencial, para que a gente possa celebrar a vida em cada respiração. Mais do que nunca, a gente está valorizando as pequenas coisas, né? O que é respirar, o que é pensar, acordar cada dia, como é que a gente pode estar nesse momento protegendo as pessoas das doenças, usando medicamentos que já estão disponíveis aí para outras indicações e que certamente vão fazer a grande diferença. Eu tenho tido o privilégio de ter acesso ao conhecimento. O conhecimento, ele é oferecido à humanidade e de tempos em tempos você vê grandes avanços, grandes coisas que acontecem. E uma das coisas que aconteceu na humanidade foi a era dos antibióticos. Então, quando descobriram a penicilina, ficaram estarrecidos com a possibilidade de nós podermos vencer as bactérias. A penicilina era um fungo que cresceu numa placa onde as bactérias estavam sendo cultivadas. E aí, no lugar onde esse fungo cresceu, não cresciam bactérias. E o penicillium é um fungo normal, que é esse bolor, né? Que vai nos alimentos que estão sendo envelhecidos. Então, você tem aquele bolor que é o penicillium. Aquilo que todos viram que são os fungos acontecendo e descobriram que era um fungo que inibia o crescimento de bactérias. Quem foi essa pessoa, né? Essa pessoa foi quem descobriu a penicilina. Isso significa que no momento em que vê a mesma coisa que todo mundo vê e descobre algo que ninguém viu antes, isso se chama serendipity. Oi, Meire, tudo bom? Oi. Eu estou falando que a humanidade vai tendo de tempos em tempos grandes descobertas. E uma das grandes descobertas que aconteceu foi a descoberta do antibiótico, que no caso, a questão da penicilina, era algo que ninguém imaginava que fosse possível que um fungo tivesse a produção de antibióticos. Mas a penicilina, o penicillium, foi um dado que aconteceu e que, inclusive, salvou muitos soldados de pneumonia. Uma das coisas que a gente descobriu também é que os fungos,
eles produzem outros tipos de bactericidas, inclusive de viricidas, como, por exemplo, a azitromicina, que é produzida por um fungo. A azitromicina, ela é produzida por um fungo e ela tem uma função principalmente de antibiótico bactericida, mas ela também tem uma certa ação antiviral. Um outro fungo que foi muito importante é a ivermectina, que é um antibiótico e que serve para diminuir a capacidade das células de serem infectadas por vírus e também por nematóides, que são, por exemplo, as filarioses. As filarioses, elas fazem com que haja um inchaço, porque as filárias entram pelas vias. Desculpe, acho que tem aqui alguém tentando me ligar. Você pode falar um pouquinho, Mary, por favor? Então, né, as filárias são como são pequenos vermes, né, que vão entrando e eles entopem os vasos linfáticos, principalmente, né, aí da elefantíase, esse tipo de coisa. Então, Exatamente. assim, realmente é muito... então, a natureza, né, toda junta, a gente tem que ver a natureza como um conjunto, né? E Então, a tracoma. natureza... Então, outro nematóide é o tracoma, que faz com que as pessoas percam o olho. E também, então, a filariose leva a elefantíase, que são aquelas alterações linfáticas com linfedemas enormes de pernas, de membros, né? Então, o que eu queria dizer é que a natureza, ela tem uma capacidade muito interessante dela resolver os seus próprios problemas. A quina, ou hidroxicloroquina, é uma planta. É uma planta que foi utilizada em larga escala contra a malária e pelos ingleses na Índia, que eles queriam jogar cricket e eles iam para os campos e pegavam malária. Então eles começaram a fazer a gin Bebidas. tônica. Não, gin É, tônica. A tônica, a água tônica, tem quinino. é, E eles tomavam a gin tônica para diminuir a infecção por malária. E na primeira SARS-CoV-1, houve a possibilidade de se utilizar a cloroquina para a SARS-CoV-1. E depois na MERS, que foi uma infecção do Mediterrâneo, que ocorreu também o uso da cloroquina. Por isso que o Didier Raoult, quando houve a possibilidade dele tratar pacientes com a SARS-CoV-2, que era nesse momento, ele já tinha muita experiência, porque os legionários da França, eles iam combater na África, principalmente na África do Norte. E eles pegavam essas infecções esquisitas, então a cloroquina era largamente utilizada. Então, mais de 70 milhões de doses já foram dadas. não, Nise. Eu sei de Mesmo, eu sei que são bi mesmo. são É um bilhões de número absurdo. doses que foram dadas, era considerada uma das medicações mais seguras do mundo, né? Está na lista da Organização Mundial de Saúde como um medicamento essencial e foi até considerada uma medicação segura para o coração pela Associação Americana de Cardiologia e principalmente em baixas doses não causa problemas. Mas hoje nós É, queremos falar dos milagres. Os milagres da natureza, os milagres, né? E hoje nós conversamos um pouquinho, né, Meire, sobre o que é considerado milagre hoje, talvez não seja considerado amanhã. O que era considerado milagre quando os índios receberam espelhinhos ou quando alguém acendia um fogo, né, de uma maneira diferente, ou a pólvora, hoje em dia não é considerado milagre. Então, assim, o conhecimento das leis da natureza, um avião,
né, voar, era impossível. Quando o avião voa, ele vai contra as leis da gravidade. Então, se você conhecer as leis, você faz um avião voar. Isso não é milagre hoje. Mas se você Mas pegasse o a que, Idade Média, vendo alguma coisa voar, ia achar que era milagre. mas é justamente, né, Nise, milagre está nos olhos de quem vê, né? E assim, se a gente for pensar dessa maneira, que fazemos coisas hoje em dia que não seria impossível, né, antigamente, nós estamos realizando milagres o tempo inteiro. Então, imagina se a nossa evolução 500 anos, ou 1000 anos, 1 milhão de anos daqui, né, nós seremos os criadores dos milagres. E, na verdade, tem até o livro, o Curso em Milagres, que é justamente para você aprender essas leis, saber como utilizá-las, saber ver o mundo através dos olhos de Deus e ser o criador dos próprios milagres, né? Um amigo meu que trabalhava lá no Mount Sinai, ele tinha aquela gravatinha borboleta, né? Bem tipo médico americano, assim. Neurologistas, né? Os neurologistas todos usam. 20 anos atrás. Aí eu falei para ele, então, eu acreditava em milagres, aí depois teve um tempo que eu parei de acreditar e agora eu voltei a acreditar, porque na realidade eu tenho visto muitos milagres. Aí ele me falou, o milagre, a saúde é o milagre, a ausência do milagre é que é a doença. Então, a saúde é um milagre. Como é que tudo acontece ao mesmo tempo? Como é que tudo funciona ao mesmo tempo? E a ausência do milagre é que é a doença. Uma outra coisa que a gente descobre, ainda nessa linha, né, do milagre, é que existem as leis. Nós já falamos outro dia da lei da sincronicidade. É que é você estar no lugar certo, na hora certa, e encontrar as pessoas certas ou as situações adequadas para aquilo que você precisa realizar, ou algo que você pensou, então aquilo fica bastante definido. Então, você estar no lugar certo na hora certa não é tão simples assim. Exige uma percepção das oportunidades do universo e uma integração com o inusitado, com o subconsciente da humanidade, com as coisas que precisam acontecer, do vir a ser do universo. Mas todo mundo já teve a oportunidade de pensar em alguém e essa pessoa aparecer. Ou de falar, olha, eu preciso falar com fulano, faz 5 anos que você não fala e aquela pessoa te liga. Ou você pensa em alguma coisa e a Bebel está falando aqui que me encontrou, ela era cantora, né? A Bebel, ela era cantora, foi cantar no aniversário da minha filha, isso há 30 anos atrás, e aí de cantora passou a ser minha paciente, eu fiquei cuidando dela, ela foi morar em Porto Seguro, daí depois eu mandava os remédios para ela, depois ela teve um problema sério, a gente conseguiu o Hospital do Câncer de Barretos, entrou num protocolo de pesquisa de imunoterapia, que é a Caresma, teve uma resposta completa e está aí. Ela foi aprender a fazer bolos, é jornalista, tem o seu blog. Então, na realidade, todos os encontros, eles são também parte desse milagre, se você souber enxergar essas teias, esse network, né? Essa coisa que Então, conecta pessoas. que existem leis, né, que as pessoas têm que compreender. A primeira lei é isso que você falou, pensamento. Então, você tem que saber o que você quer, você tem que focalizar. É o pensamento que cria a onda, que vai de encontro a todas as informações do mundo e acaba encontrando essa sincronicidade. Então, o reto pensar, você tem que pensar aquilo que você quer, não aquilo que você não quer. E outra grande lei é você estar no momento. Quem está no passado não consegue ver o momento, você não consegue ver as sincronicidades, você perde o caminho. Que Né? está no passado, Então, você diz assim, quem está
preso a Que viver fica isso. pensando, só fica pensando no passado por causa das suas feridas, ou então fica só vendo o futuro, não está presente. O milagre acontece no presente. O milagre, ele acontece, a gente tem que ver o milagre. Às vezes está acontecendo o milagre aqui do teu lado, você não vê. Porque o milagre, ele acontece o tempo inteiro. Então, isso que eu vejo, assim, as pessoas que mais sentem milagres na sua vida e sentem todo dia, são pessoas que estão presentes. Que Se você está percebe. sonhador, você Eu está sonhadora, você não percebe, porque o milagre está aí, ele acontece o tempo inteiro. viver em plenitude, né? E no pensamento, o cérebro, pela neurolinguística, não lê o não. Então você fala assim, eu não quero comer. O cérebro pensa, eu quero comer. É a mesma coisa, você fala assim, eu não vou pensar em limão. Aí você já começa a sentir na boca o limão. Porque o não, Claro. você não sabe perceber. Então você Uhum, uhum. precisa determinar o que você vai pensar de uma maneira coerente e direta. É o reto É, pensar, o reto agir, o reto sentir, o reto, 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 que são é. os itens do budismo também, não é? Os 8 Mas é passos, né, do os 8 budismo. passos, né? Mas você ia falando que tem regras para o milagre. Então tem o pensamento correto, É o focado. pensamento correto, porque é isso que você acabou de falar. Quando a gente fala assim, ai, eu não quero sentir dor, você tem que entrar na dor, você tem que sentir a dor para depois falar não. Então, quando você sente a dor, você está vibrando a dor. E isso por isso que a gente não pode falar, eu não quero isso. Porque para você não querer, você tem que sentir, você tem que vibrar aquilo. E o milagre, ele não escuta as palavras, ele escuta a vibração. Então a gente tem que saber como vibrar, né? Então é muito diferente se você falar assim, eu sou pura saúde, eu sou paz perfeita, do que você falar, eu não estou em guerra. O sentimento, a vibração é completamente diferente. É. Né? Então, essa é a primeira. É o pensamento e saber sentir, é vibrar, né? Tem gente que fala assim, a abundância não é algo que você cria, é algo que você sintoniza. É pura verdade. E uma outra coisa é essa questão de não ficar presa no passado. Uma das coisas que mais tira o seu tempo, a sua energia, é a Hum? mágoa e a raiva. E aquela pessoa fica ocupando todo o seu espaço mental, sua tela mental, e você fica sempre rememorando aquilo. E aí você deixa de ver a paisagem, você deixa de ver o presente, você deixa de criar o É, futuro. nisso, assim, a mágoa, a gente tem que compreender qual que é o pensamento que está por detrás, né? E o pensamento que está assim por detrás é o poder que você deu ao outro de te fazer mal, de decidir que você é uma pessoa que tem menos valor, né? Então, nós demos às outras pessoas por amor, ou porque a gente aprendeu dessa maneira. Às vezes, quem machuca é uma mãe, é um pai que deveria estar ali, né, para nos amar, para cuidar da gente, e infelizmente não é sempre assim que acontece. Mas não é porque eles têm essa posição que você tem que dar o poder, todo o teu valor nas mãos dele para eles decidirem. Isso com qualquer pessoa, pode ser um marido, pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser qualquer pessoa na rua, né? A gente está sempre dando o nosso valor na mão deles. E aí a gente fica magoada porque não tem de volta aquilo que a gente quer, né? Nesse sentido, Então, tem uma outra frase que é assim: a felicidade é uma decisão de alma, é uma decisão, porque você nunca vai ter todos os parâmetros para ser feliz. Você vai ter que decidir que vai ser feliz apesar de e fazer a sua diferença. Uma outra coisa que a gente tem que aprender é que existe uma neuroquímica cerebral. Existem famílias mais irritadas, né? Existem famílias que têm um cérebro mais acomodado. Por exemplo, eu tenho bastante serotonina. Eu não consigo tomar remédios que me deixem acordada, porque eu fico dias acordada. Então, o meu padrão mental, eu cuido muito com todos os alimentos que eu ingiro, porque eu sou muito sensitiva e muito sensível, né? Existem pessoas
que já nascem mais bravas, mais irritadas, mas isso também exige delas um poder maior de controle, porque o pavio é mais curto, né? E algumas famílias, elas treinam isso desde pequenas, elas não têm papas na língua, elas falam para as outras coisas inadequadas, etc. Vivem uma situação assim. O duro é quando você transporta isso para outro lugar que não lida dessa mesma maneira. Então, é importante você se conhecer dentro dos seus padrões psicoemocionais, as suas respostas aos diversos elementos, para que você saiba se modular, para que você saiba modular as suas próprias emoções. Existe uma filosofia, não é uma filosofia, é a psicossíntese, é uma área da psicologia, em que você percebe cada um dos seus elementos psicossomáticos e tenta depois ser a síntese de tudo aquilo, ou você ser aquilo que coordena, de certa forma, aqueles vários aspectos da sua psique. Como é que vocês fazem isso, Nise? É estudando os pensamentos? Como vocês construíram o pensamento? Não, eu tive uma experiência de alguns cursos que eu fiz. A minha terapeuta, durante alguns anos, ela era uma das pessoas que trouxe a psicossíntese para o Brasil. E, na realidade, você perceber que determinados aspectos da sua reatividade são partes da sua esfera psíquica. Você tem aquele formato. Você tem que, em algum momento, desconstruir aquele formato e ser além daquela coisa que te determina. É como se fala assim, não, eu sou brava mesmo, não sei o quê. Não, eu estou brava, mas eu não preciso ser sempre brava, entendeu? Você tomar a condução das suas emoções. Isso exige, claro, um treinamento profundo, um conhecimento das suas próprias dinâmicas emocionais, mas também a vida treina a gente. Você pode não querer fazer isso, mas você vai encontrar sempre uma pessoa que vai te contrapor, a outra que vai te desafiar, a outra situação que vai exigir de você mais do que você saberia lidar naquele momento, que vai te potencializar ou vai te trazer para uma situação de inferioridade ou de destruição interna, e quando você chega lá no fundo do poço, você bate o pé e sobe, né? Então, assim, é como se a gente mergulhasse numa piscina funda, chega lá embaixo, a hora que você acha que não tem mais nada, você bate o pé, impulsiona e sobe e respira, né? Então... Eu acho... Essa parte assim de reatividade é muito porque as pessoas também se definem e se auto-identificam, né, com as emoções e na verdade a emoção ele é um estado de reação que você vai ter em relação a uma coisa e a gente aprende, né? As emoções elas são aprendidas, principalmente quando é comportamental assim de família, né? Então tem que compreender qual que é o mecanismo de pensamento que leva a pessoa a sentir dessa forma, principalmente quando é emoção negativa, né? Porque as emoções positivas é um estado de equilíbrio, simplesmente. Né? A gente não se identifica, se uma pessoa feliz e você tem que ficar sentindo isso o tempo inteiro. Não, você é uma pessoa equilibrada. Agora, você ser uma pessoa nervosa, uma pessoa muito brava, né? Isso daí é por causa de um mecanismo de pensamento por detrás, onde você está sempre pensando assim, essa pessoa está me prejudicando, ela está me desrespeitando, ela não está me dando valor, né? Então, a gente sempre fica com esses pensamentos por detrás. E é aí que a gente tem que ir e ver onde é que está essa ferida que fez você pensar dessa maneira de todo mundo, de todas as situações, né? Porque você não é a emoção. Você sabe que em alemão existe a palavra Begeisterung, que é você ter a alma... Tá maravilhada. Está maravilhado, né? Begeisterung. Então, assim, a gente tem que ter a capacidade de se deslumbrar. E isso também pode ser feito com a própria natureza. Você vê o nascer do sol é estonteante. Um pôr do sol, uma noite enluarada, as estrelas. Então, a capacidade da gente de se
curvar, né, frente às maravilhas da natureza, e aqui a maravilha de um corpo humano funcionando bem, como é que ocorre toda essa fisiologia, né, todo esse funcionamento, etc. Então, de tudo isso, o que nós podemos dizer é que a gente precisa trazer um pouco para a paz interna, para a calma, para que nós possamos ouvir as nossas palavras internas, a nossa mente, possamos também trabalhar o nosso conceito mais profundo e possamos celebrar a vida em todos os momentos que pudermos. Então, assim, nesse tocante, uma das coisas mais bonitas é uma mãe amamentando um bebê, né? Quando você sente aquela capacidade do seu corpo de fazer leite. Gente, o que é isso? Não, É algo é uma maravilhoso, coisa. né? E vem com anticorpos, e vem com nutrientes, essa criança Não, tem... e criar uma vida, né, Nise? Criar uma vida dentro de si. Nossa. Eu fiquei em estado de graça quando eu fiquei grávida as 2 vezes. Amamentar era algo fantástico. Então, eu acho assim que essas situações onde você se apercebe da dimensão da vida, elas são verdadeiros milagres, né, Meire? Nossa, completamente. E o milagre, na verdade, tá em cada momento. Você pode sentir isso assim, às vezes acontece. Você está andando na rua e de repente você parece assim que outro dia eu sentia que as árvores estavam falando comigo, né? Eu sentia assim as árvores, sentia aquela energia, eu comecei a chorar meio na rua. Então assim, o milagre está em todo momento. Uma Quando vez você eu vi, percebe profundamente a vida dentro de você, é um milagre. uma vez numa noite enluarada, eu vi as árvores do jardim como se estivessem brilhantes, assim, dançando, né? É, Então, é, também é, é um ciprestes, né? Mas é. é uma A sensação gente vê a ligação de luz entre elas, eu vi assim, a ligação de luz entre as árvores, né, fazendo uma teia assim de luz. e Lindo. é bom quando a gente pode sentir a vida, né, pulsando dentro de nós. Então eu queria agora agradecer ao universo pela vida que veio através da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, pelas pessoas todas que cuidaram de mim para que eu pudesse chegar até aqui. E durante esses anos todos, todas as pessoas que contribuíram para que a gente se alimentasse, para que nós tivéssemos roupa, né? Desde a produção do algodão lá no campo, na fiação, no transporte, no corte, na venda, enfim, quantas pessoas participaram de todo o nosso processo, sem contar no computador, na caneta, no celular, enfim, todos os Tudo. conhecimentos, tudo isso integrado e disponível para nós estarmos aqui. Então, nesse momento, eu quero fazer um profundo agradecimento ao universo por essa chance de estarmos compartilhando da beleza e do milagre da vida. Com todas as dificuldades, com tudo que está acontecendo no mundo, nós estamos aqui respirando, nós estamos pensando, nós estamos agradecendo. Então, que nós possamos ser pessoas mais úteis, mais sábias, mais competentes, que nós possamos trazer as nossas verdades e encararmos as dificuldades com muita coragem, resiliência e magnanimidade, né? Então, que sejamos aquilo que queremos que os outros sejam, que nós possamos trabalhar dia e noite com agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui. Meire, você quer agradecer as mulheres? Não, o que eu me veio assim na mente é que estamos caminhando pela vida, né? Eu acho que todos, assim, as pessoas elas podem estar enganadas dentro de si, tudo, mas o grande objetivo é esse milagre da vida, né? E eu acho que o importante é a gente ter sempre foco,
né, nas pessoas, na vida, na luz, que a luz de cada um possa se manifestar na vida através das suas dificuldades, né, encarar cada uma dessas situações como a oportunidade de você poder fazer a tua luz brilhar, né, e aí que estamos lá. Para mim, nesse momento, o maior milagre seria que as pessoas esquecessem a política e pensassem no bem da humanidade, que fosse uma governança cooperativa. Hoje eu tive a Pela oportunidade vida, né? de fazer uma live com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde Municipais, secretários de Saúde estaduais, com ex-ministro, com a oportunidade de juntar pessoas por uma governança cooperativa. E a dor de todos era ver o sistema colapsando. E que nós possamos, através de utilização de ivermectina preventiva, eu agora estou fazendo um movimento com os empresários japoneses, com o Japão, porque a ivermectina deu prêmio Nobel para o mundo, através de um japonês, e é uma medicação que diminui a capacidade de proliferação do vírus, inclusive dessas novas cepas, parece-me que também continua atuando, junto com a hidroxicloroquina. E no Parece que a ivermectina foi no Japão, o Ministério, né, está querendo dar de maneira preventiva para a população. Né, no Japão foi pedido. E também é utilizada no Egito, né, com diminuição importante de casos, e em vários outros países. Eu acredito no bem. E eu acredito que esse vai ser o verdadeiro milagre, quando o bem prevalecer sobre todas as mazelas, sobre todas as dificuldades, e quando a verdade também puder se impor frente a todas as narrativas. Então, que tenhamos muita coragem, muita força e muita perseverança para fazermos o bem. E um abraço a todos e a todas. Feliz Dia Internacional da Mulher, mas muito acima disso, que nós possamos estar conectados na grande luz do grande sol central. Obrigada. E eu acho que a gente também vibre essa energia feminina do cuidado, né? A energia feminina da mãe que olha só realmente pelo bem do filho, né? E que essa energia possa realmente, hoje no Dia das Mulheres, né? Essa energia possa realmente tomar forma de uma maneira consciente e a gente possa manifestar realmente na nossa realidade. Né? Utilizar esse momento tão especial que é esse dia. Amém. Amém. Muita felicidade, gente. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, amiga.